Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson e hoje nós temos mais uma aula de Educação Física. Aproveitando, vamos dar oi para a Elisângela. Olá Elisângela! Como vocês já sabem, a Elisângela vai nos ajudar interpretando a nossa aula em Libras. E lembrando você aí, não esqueça, se você está assistindo essas aulas somente pela TV, você deve entrar em contato com a sua escola e verificar qual é o procedimento com as suas atividades impressas. Mas, se você está acessando a internet e o Google Classroom normalmente através do seu e-mail @escola, não esqueça, preencha a atividade obrigatória. Ela vai garantir a sua presença na aula de hoje. Feito isso, vem comigo, vamos para a nossa aula. Vamos lembrar um pouquinho? Na aula passada, revisar aquilo que a gente viu na aula passada, nós vimos sobre a natação e os 4 estilos oficiais da natação. Então, nós aprendemos primeiro que nadar é a capacidade do homem e de outros seres vivos de se deslocarem através de movimentos efetuados no meio líquido, geralmente sem ajuda artificial. A gente aprendeu também que no século XIX a natação tornou-se um esporte. E a gente aprendeu que os 4 estilos foram criados em tempos e por autores diferentes, e são eles o peito, o crawl, o costas e o borboleta. Hoje nós vamos continuar na água, mas a gente vai sair da piscina e vem para dentro do barco. Olha só, hoje a gente vai tratar do remo, tá? Na antiguidade, barcos a remo eram utilizados como meio de transporte e desde então evoluíram para se tornar uma modalidade de esporte. Então, de meio de transporte, os barcos a remo acabaram evoluindo para um esporte, né? Se transformando para um esporte. As primeiras atividades ainda não oficiais do remo são relatadas em meados de 1700 no rio Tâmisa, na Inglaterra, país que mais tarde se tornou referência na prática deste esporte. Claro que a gente está falando aqui, essa data de 1700 é do esporte remo, certo? E não do uso de barcos a remo, tá? O barco a remo ele é muito mais antigo do que isso. Mas em 1700, a gente vai ter os primeiros registros do esporte remo, ok? Já em 1829, as regatas iniciam a tradição do remo, com a Oxford Cambridge, disputada entre as famosas universidades britânicas. Esta competição é a modalidade mais antiga de todos os esportes da modernidade. Oxford e Cambridge são 2 universidades do Reino Unido, lá de Londres, e olha só, começou ali em 1829 e até hoje ocorre essa disputa, essa regata, né, de remo, né, essa disputa de remo ali no rio entre as 2 universidades. Então é uma competição, um dos registros mais antigos da competição de jogos modernos, né, de competições esportivas modernas, e até hoje ela ainda acontece, tá? Inclusive é um evento ali bem disputado entre as 2 universidades, né? Vencer a regata é significativo para as 2 universidades, ok? O remo é um esporte completo que exige velocidade, força, resistência e exige esforço da região peitoral, do abdômen, dos quadríceps, da panturrilha, dos bíceps e do deltoide. Sendo assim, os remadores precisam ser muito fortes e com grande capacidade aeróbica. Você entendeu tudo? Conhece todos esses músculos aí? Sabe onde eles estão no seu corpo? Não? Então vamos dar mais uma olhadinha. Olha só. Exige esforço da região peitoral. Qual que é a região peitoral? Aqui, né? O seu peito, certo? Esse músculo da frente do seu corpo. Do abdômen, a barriga, né? Essa musculatura abdominal que está aqui na nossa barriga.
Os quadríceps, quais são os quadríceps? Você sabe? Aqui, ó, o bumbum. É essa musculatura que tem que fazer força na hora de remar, tá certo? A panturrilha talvez você conheça por um outro nome, como barriga da perna. É esse músculo localizado aqui, ó, atrás, na parte de trás da nossa perna, tá? Essa é a panturrilha. O bíceps é aquele músculo da força, né, que os meninos gostam de mostrar, né? Fazer aquela força, o muque, o músculo do muque. E o deltoide é o músculo dos nossos ombros, tá? Que cobre o nosso ombro, entendeu? Gravou? Agora você já sabe a localização de todos esses músculos. Então, toda essa musculatura, ela está envolvida no exercício do remo. E ainda ele fala aqui da capacidade aeróbica. O que é essa capacidade aeróbica? É a capacidade do nosso coração e do nosso pulmão, tá? Envolve coração e pulmão. É a capacidade do nosso coração em bombear sangue para todos esses músculos que estarão em movimento e a capacidade do nosso pulmão em fornecer oxigênio para esse sangue, tá? O sangue vai para os nossos músculos em movimento, deixa o oxigênio lá, volta para o coração manda esse sangue para o pulmão, lá no pulmão ele pega mais oxigênio, volta para o coração de novo e vai para os músculos que estão em movimento. Tá vendo? Então tem toda essa circulação sanguínea no nosso corpo que o exercício ativa. E o remo ativa isso de uma maneira bem grande, tá? Muito forte, ele exige muita capacidade aeróbica. Essa capacidade do nosso coração e do nosso pulmão em fornecer oxigênio para os nossos músculos, ok? Continuando então, dessa maneira, os atletas em geral são altos, em média, cada um deles tem 2 metros de altura, a gente nem entende como que eles cabem no barco, tá? E com membros longos, braços e pernas compridos, tá? Com o objetivo de ter uma remada ainda mais ampla. Normalmente o remador ele começa muito cedo, tá? Por volta dos 10, às vezes até 8 anos, ele já começa a aprender a remar e trabalhar toda essa musculatura, ok? Como vocês estão vendo aqui na imagem, né? São bem jovens aqui os remadores treinando ali na competição. O atleta utiliza os braços para movimentar o remo e fazer o barco fluir com rapidez, em rios, no mar ou em lagoas. O atleta acomoda-se em um barco estreito, com bancos móveis e de costas para a meta. Então, como que é isso, bancos móveis? O atleta ele não movimenta só os braços para fazer a remada, ele envolve o corpo todo. Então, ele flexiona as pernas e traz o banco para frente, por isso que o banco é móvel, tá? Quando ele vai transmitir a força para a remada, ele estende as pernas e empurra o banco para trás. Isso faz com que aumente a força na remada dele, tá? E ele sempre faz o barco se deslocar do lado contrário, né? Então ele não olha para onde ele está indo, porque ele vai de costas, como se ele estivesse remando para trás, tá? Então o movimento é nesse sentido e o deslocamento é para trás, ok? Nosso primeiro exercício da nossa aula, então. O remo é um esporte completo que exige baixa capacidade aeróbica, resistência, força, pouco esforço do abdômen. Dê mais uma lida, daqui a pouquinho a gente volta. Uma dica que eu dou, pode ter mais de uma resposta correta. Daqui uns minutos nós voltamos.
Já voltamos, pessoal. Vamos corrigir então o nosso exercício, né? O remo é um esporte completo que exige, olha só, resistência e força. Baixa capacidade aeróbica? Não, a gente vê o contrário, né? Precisa muita capacidade aeróbica. Pouco esforço do abdômen? Também não. O abdômen ele está envolvido no exercício e ele vai precisar trabalhar bastante, fazer muita força, tá? Então, das alternativas aqui, as que estão corretas é a resistência e a força. Próximo exercício. Como são os barcos do remo, tá? A gente falou bem rapidinho, mas eu acho que você lembra. Eles são estreitos com bancos móveis, largos com bancos fixos, são infláveis para a descida das corredeiras ou são presos nos atletas, tá? Então, uma dessas características ali são dos barcos do remo. Qual é que está correta? Daqui uns minutinhos a gente volta. Leia de novo a questão e responda.
Já voltamos. Você identificou qual é o barco do remo? Então, olha só, características, né? Como são os barcos do remo? Eles são estreitos e com bancos móveis, tá? O banco ele tem esse movimento também. Continuando então, as raias onde acontecem as disputas têm 2.000 metros de comprimento em linha reta por 13,5 metros de largura. Então, no remo, a gente não tem nenhuma corredeira ou curvas para fazer, tá certo? Os barcos eles se deslocam em linha reta por 2 quilômetros, tá? E eles têm uma distância entre eles exatamente para não acontecer algum acidente, os remos não tocarem um no outro, ok? Alguns lugares têm essas raias já construídas, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, na capital do Paraná, a gente tem um local ali que é conhecido como Parque Náutico, que tem algumas raias para a disputa de remo, tá bom? Em outras cidades aí, provavelmente num lago ou no rio, talvez as prefeituras, né, ou algum clube tenha as raias também para essa disputa. Quais são as provas então? A gente vai entender agora quais são as disputas da competição de remo. Então, primeiro a gente tem o esquife simples. O esquife simples ele é um barco de 8,20 metros de comprimento, 8 metros e 20 centímetros de comprimento, somente para um competidor, um remador, e esse competidor ele tem 2 remos curtos. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, ele tem um remo para cada lado, ele fica com uma mão em cada remo. E ele rema sozinho. Então, essa é a competição do esquife simples. Daí nós temos também o esquife duplo, tá? O barco ele tem 10,40 metros, ele é para 2 competidores, cada competidor tem 2 remos curtos, né? Dá uma olhada lá na imagem, vocês podem entender um pouquinho melhor, tá vendo? Barco com 2 competidores, cada competidor 2 remos, um remo em cada mão. E daí a gente tem também o esquife duplo leve, tá? Esse é uma modalidade que tem um limite de peso do atleta. Então, ele é o mesmo barco, também 2 remos, só que os atletas eles devem pesar no máximo 72,5 quilos para os homens e 59 quilos para as mulheres, tá? Então, no esquife duplo leve, a única diferença é esse limite de peso para o atleta. Daí, nós temos o esquife quádruplo, que é um barco maior, com 13,4 metros de comprimento. Ele é para 4 competidores, também cada competidor tem 2 remos curtos cada um, tá? Então, esses foram os esquifes. Uma coisa interessante do esquife é que sempre, cada competidor, né, cada atleta ali tem 2 remos, um remo para cada mão, e o remo ele é um pouco mais curto, né? A haste dele é um pouco menor do que o que a gente vai ver agora. Então, nós temos agora o 2 centimoneiro. O que é isso? É um barco de 10,40 metros, também o mesmo tamanho lá do esquife duplo, para 2 atletas, só que agora só tem um remo longo para cada atleta. Então, olha só na imagem. O atleta ele acaba usando as 2 mãos no remo, tá? Como o remo ele é mais longo, ele também é mais pesado e é mais difícil de manobrá-lo, de fazer o movimento. Por isso, o atleta acaba usando os 2 braços no remo para que ele faça também mais força. Como é uma dupla, né, no barco, então um remo fica para cada lado. Então a gente tem um competidor com o remo da direita, outro competidor com o remo da esquerda. Isso exige dos competidores uma coordenação muito grande, porque eles têm que fazer o movimento juntos, no mesmo ritmo, tá? Porque se por um acaso um remo não estiver sincronizado com o outro, o barco, em vez de se deslocar em linha reta, ele vai se deslocar para o lado. Então, isso vai acabar
fazendo com que os atletas percam tempo e percam a direção do barco. Por isso o movimento tem que ser único, tá? Coordenado. Então esse é o 2 sem timoneiro. Daí nós temos o 4 sem timoneiro. Também, ó, um barco de 13,40 metros para 4 atletas com um remo longo para cada lado, para cada um, tá? E a mesma esquema dos remos, tá? Então, se aqui nós temos um remo para o lado esquerdo, o outro vai ser para o lado direito, depois lado esquerdo de novo, depois lado direito de novo, tá? Os remos vão se alternando. Daí nós temos o 8 com timoneiro. Olha só, vamos contar aqui na nossa imagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atletas no barco e essa que fica no sentido contrário, né? Que é o timoneiro. Já vamos entender um pouquinho o que é o timoneiro, tá? Mas aqui, no 8 com timoneiro, nós temos um barco de 19,90 metros para 8 atletas, também um remo longo para cada atleta, alternando os lados, como a gente viu, e mais o timoneiro. O que é o timoneiro? O timoneiro é um atleta que dá cadência à remada. Então, o timoneiro, como o barco tem muitos atletas, né, são 8 sentados um atrás do outro, é bem mais difícil de manter aquele ritmo sincronizado que eu falei para vocês. E como isso é muito importante, aparece o timoneiro. O timoneiro, então, ele tem a função de dar a cadência para a remada. Ele é aquele cara que fica ali gritando com o pessoal, mas não gritando para dar uma bronca, né? Mas para dar o ritmo. Então ele começa a contar, por exemplo, 1, 2, 3, para todo mundo executar o movimento no ritmo dele, tá? Ou vai, 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 força, 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 para dar o ritmo, tá? E ele também, como o barco é muito longo, ele tem um pequeno leme que ele vai ajustando para manter o barco em linha reta, tá? Então, o timoneiro dá a cadência para a equipe e mantém o ritmo, mantém a linha reta, tá? É o timoneiro também que aumenta a cadência da equipe. Por exemplo, como ele está de frente, ele consegue perceber até o movimento dos outros barcos na regata. Então, ele pode começar a aumentar o ritmo, fazer com que a equipe reme mais rápido para conseguir alcançar ou vencer a prova, tá bom? Ainda, numa linguagem aqui só náutica, para vocês entenderem um pouco melhor, a gente tem os dois lados do barco, né? Eu tratei como direita e esquerda para ficar mais fácil para vocês, mas a gente tem o lado esquerdo chamado de bombordo, e o lado direito, ele é chamado de estibordo, tá? Isso sempre olhando da popa do barco para a proa. O que é isso? A popa é a parte de trás do barco, a proa é a parte da frente do barco, certo? Então, bombordo e estibordo. Nosso exercício 3, então. Nas competições de remo, qual é a prova individual? Aquela prova em que o remador ele está sozinho no barco, só ele para remar. É o 8 com timoneiro? É o 4 sem timoneiro? É o esquife duplo ou é o esquife simples? Então, de novo, vocês terão uns minutinhos, leia novamente a questão, leia as alternativas e logo nós voltamos.
E aí, você identificou qual é a prova individual no remo? Aquela prova onde o competidor está sozinho no barco? É o esquife simples, né? Aquela prova de o barco é o menor barco que nós vimos, o competidor tem os 2 remos curtos para conduzir. Nosso quarto exercício, então. Qual é a função do timoneiro no barco, né? Aquele que ele não está lá para remar, certo? O que ele faz no barco, então? Ele está lá para completar o peso mínimo do barco? Ele está lá para cuidar do leme e cadenciar as remadas da equipe? Ele está lá para garantir o ânimo da equipe, para fazer, se alguém começar a ficar cansado, ele aumentar o ânimo? Ou ele está lá para chamar a atenção se alguém parar de remar? Qual é a função do timoneiro? Para que serve o timoneiro no barco de remo? Ok? Novamente, vocês terão uns minutos, leia a questão, leia as alternativas e tente responder. Daqui a pouquinho eu volto com a correção.
Já voltamos. Você conseguiu identificar? Lembrou? Eu falei para você qual era a função do timoneiro, né? O timoneiro ele está lá para cuidar do leme, manter o barco em linha reta e cadenciar as remadas da equipe, né? Garantir com que nenhum esforço seja perdido, com que os movimentos de todos estejam bem sincronizados, coordenados e ao mesmo tempo, ok? Revisando então, vamos lembrar um pouquinho do que nós vimos hoje nessa nossa aula sobre o remo, esse esporte muito interessante, tá? Em 1829, iniciam as regatas entre as universidades de Oxford e Cambridge. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tem uma novidade para vocês, uma curiosidade para vocês. Considerada a competição mais antiga de todos os esportes da modernidade. O remo é um esporte completo, que exige velocidade, força, resistência e esforço da região peitoral, do abdômen, dos quadríceps, da panturrilha, do bíceps e do deltoide. Agora você já sabe aonde que estão no seu corpo todos esses músculos, tá? Então tudo isso, só lembrando, é uma musculatura, né? São os músculos exigidos no exercício do remo, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais, olha só, eu trouxe uma coisa bem bacana para vocês. A regata entre as universidades de Oxford e Cambridge de 2018. Um vídeo com a competição atual, né? Não atual, mas de 2018 entre as duas universidades. Hoje a competição acontece no feminino e no masculino. Então, existe uma competição primeiro feminina, com as equipes femininas das universidades, e depois a competição masculina. É muito interessante, a competição é muito empolgante, tá? É uma grande festa no dia entre as duas universidades, tá? Tem torcida gritando, incentivando. No final, eles... eu não vou falar o que acontece no final. Eu vou deixar vocês assistirem o vídeo, tá? Para ver o que acontece no final com as equipes que venceram. Na verdade, com o timoneiro das equipes que venceram. Se você assistiu, depois manda lá para o seu professor no Classroom, tá? Comenta com ele o que acontece com o timoneiro das universidades que venceram ali a regata, tá bom? E o segundo vídeo... eu trouxe aqui a final olímpica de Londres de 2018 da competição do 4 sem timoneiro. Então, é a competição toda que aparece no vídeo, desde quando eles estão posicionados ali para a largada até o final da disputa, ok? Então, são dois vídeos bem interessantes, bem bacanas, para você completar o conhecimento da nossa aula, como se fosse a sua lição de casa, tá? E lembrando, se você quiser fazer algum comentário dessa aula ou mesmo dos vídeos, converse com o seu professor no Google Classroom ou use o chat aí do Aula Paraná e faça o seu comentário, deixe o seu recado, ok? Por hoje ficamos por aqui, te espero na próxima aula. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau, gente!